A lucidez é uma das condições humanas mais difíceis de se conquistar diante dos desafios que a vida nos impõe. Nem sempre o lúcido é alguém feliz o tempo todo. E talvez aqui, para nós que estamos desacostumados a uma reflexão talvez mais demorada e paciente sobre os enigmas da vida, essa ideia possa soar estranha, pelo menos à primeira vista. No entanto, meu esforço será o de apresentar a vocês algumas contradições e equívocos que pairam em nossa vida cotidiana. Um desses equívocos é a crença de que a felicidade é uma condição duradoura e linear. Talvez tenhamos que fingir pelo maior tempo possível que estamos felizes, para não chegar à conclusão de que a tristeza sempre bate à nossa porta em algum momento de nossas vidas. No entanto, ao examinarmos mais de perto a essência do que sentimos, veremos que há muitas verdades soterradas, escamoteadas sobre nossos reais sentimentos, desejos e fantasias. O lado bom da tristeza, se assim posso dizer, é que essa condição nos coloca de frente para a verdade de quem somos e de como nos relacionamos com o mundo, sem máscaras e hipocrisias. Alguns, diante deste sentimento, sucumbem por meio de uma crise emocional profunda, como na síndrome do pânico, depressão ou mesmo diante de um surto psicótico. Outros se retiram da cena social e mergulham temporariamente no caos psíquico, se tornando mais fortalecidos, criativos e geniais, mudando não somente o curso de sua história, mas a de outras pessoas no mundo. Pensemos em diversos personagens da história que deixaram um legado para a humanidade por meio de suas criações nos mais diversos campos de atividade humana. A tristeza, portanto, quando bem tolerada, acolhida e refletida, é o antídoto contra o pensamento raso e superficial que paira sobre algumas pessoas mais impacientes e que não estão dispostas a vivenciar esse estado de espírito. Diante do menor sinal de tristeza, dor, desprazer ou angústia, buscam aliviar imediatamente suas mazelas psíquicas, evitando a necessária reflexão e acolhimento de seus estados da alma. A tristeza e a dor psíquica, vivenciada por algum tempo, podem nos conduzir a uma maior humildade, compaixão e empatia pelas nossas próprias mazelas quanto a dos outros. Quem não viveu a dor, o sofrimento, não consegue se colocar no lugar dos outros. Chamamos essa condição de empatia, que é a única forma pela qual conseguimos cuidar do outro. A solidariedade que observamos nas tragédias climáticas, acidentes ou qualquer evento impactante que nos assola é um exemplo típico daqueles que chamamos de neuróticos, ditos normais, que em suma são pessoas boas que se importam com os outros. Não estou sugerindo que tenhamos que viver tristes o tempo todo. Aliás, se esta condição se mostra de forma mais linear e profunda, cabe uma observação mais cautelosa e seria apropriada a busca por ajuda especializada. As diversas formas de psicoterapia e as medicações psiquiátricas, dependendo de cada caso em particular, são recursos valiosos que podem fazer a diferença entre viver com algum sentido ou sucumbir diante de uma crise existencial profunda que pode culminar em um suicídio. Do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, pode-se eleger uma série de critérios para se definir a lucidez, ou o seu oposto, a loucura. Lembremos do célebre escritor Machado de Assis no conto O Alienista, que denunciou a sociedade da época por meio de uma crítica ao excesso de diagnósticos psiquiátricos. O personagem, Dr. Simão Bacamarte, estava convencido de que todos os moradores da pequena vila de Itaguaí estavam desprovidos de razão, ou insanos. Internou muitas pessoas na chamada Casa Verde. No entanto, jamais desconfiou de sua própria sanidade mental. Orgulhava-se de sua compreensão científica profunda sobre um dos recantos da mente mais complexos, o recanto psíquico. O personagem, no entanto, ignorou sua obsessão em desvendar os enigmas da mente, desconfiando de todos
menos de si mesmo. Um dos exercícios que podem nos conduzir à maturidade se dá pela postura humilde que devemos possuir em analisar nossas próprias contradições e mazelas psíquicas. Como um psicoterapeuta, especializado na área de saúde mental e um estudioso da psicanálise, poderia fornecer a vocês algumas diretrizes científicas para se pensar sobre essa questão. No entanto, a maneira pela qual entendo a lucidez se refere a uma qualidade muito nobre do ser humano, e que mesmo diante do sofrimento, o lúcido é alguém que decide continuar vivendo por meio de um sentido, sempre ofertando algo de bom à vida dos outros, bem como à sua, independente das condições que se apresentam. O lúcido, então, é aquele que cai, se machuca e sofre, por vezes de forma intensa. Possui cicatrizes e pode duvidar sobre o sentido da sua vida, mas sua dor é encarada com coragem, uma vez que possui uma reserva psíquica fundamental e que por isto mesmo se agarra a um fio de terra, criando raízes mais profundas e consistentes. O lúcido é o que chamamos hoje de resiliente. A lucidez se constrói precocemente, com um ano de vida, a partir do desejo de quem cuida. Se alguma autoestima pode existir e uma crença fundamental na vida, estas condições são estabelecidas a partir de um bom começo de vida. Se observarmos com atenção, veremos que existe uma proporção cada vez menor de lúcidos no mundo. No entanto, é justamente esta pequena parte das pessoas que não sucumbem ao caos, não desistem de seus princípios e, mesmo diante das profundas decepções que podem sofrer em suas vidas, mantêm a sua integridade psíquica, a sua inteireza, mesmo que sofram, tenham tristezas, angústias, suas opções se direcionam para a vida e não para a destruição. Os lúcidos são aqueles que possuem um instinto de vida e não um instinto de morte, como Freud denominava. Espero que esta breve reflexão sobre a lucidez ajude a todos nós a pensarmos de que cada vez mais a gente carece de lucidez, de empatia, para que a gente possa cuidar melhor das nossas vidas e do mundo que nos cerca. Esta é uma pequena parte do meu livro, lançado agora em 2018, que se chama Psiquismo e sua relação entre a psicoterapia e as neurociências, da editora Juruá. Um abraço a todos, até uma próxima.